Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva. Esse programa que está debatendo com especialistas é o futuro e também os impactos da pandemia do coronavírus em Mato Grosso do Sul, nos mais diversos segmentos. Para você que acompanha a TV Assembleia no canal 9 da NET, acompanha a Rádio Assembleia, também as mídias sociais da TV Assembleia, assiste a nossa TV pelo Facebook, pelo site, nós já tratamos aqui de economia, de educação, turismo e esporte. E hoje a gente vai falar sobre mais um segmento bastante impactado também pela pandemia do coronavírus, que é o meio ambiente, que já é, né, um segmento também impactado constantemente pelo desmatamento, pelas queimadas, pela caça e também pela irresponsabilidade do ser humano. Tudo isso agora alinhado a uma pandemia. E nós vamos bater um papo hoje com o Danilo Kluiber, que é médico veterinário. Ele é especialista em manejo de animais silvestres, faz parte como pesquisador associado do Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP, e também o ICAS, que é o Instituto de Conservação de Animais Silvestres. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Danilo. Obrigado você pelo convite mais uma vez, Lívia. Muito bom dia a você e a todos que estão nos assistindo. Bom, eu não vou dizer que é um assunto já batido, falar um pouquinho a respeito da pandemia. Nós estamos entrando aí no mês de junho, e o tempo se arrasta e a gente fica tentando descobrir algumas respostas, alguns impactos positivos ou negativos. E no primeiro momento, Danilo, quando vocês quando caiu a ficha de vocês a respeito de que a pandemia chegou, de que as pessoas teriam que fazer isolamento social, os pesquisadores, os ambientalistas, veterinários, assim como você, que trabalham com essa questão mais da natureza, dos animais silvestres, chegaram a comemorar? Lívia, na verdade, não. Quando a ficha caiu, a gente teve os dois lados, né? Por um lado, existe aí uma diminuição ou uma interrupção dos recursos para e financiamento dos projetos de pesquisa, as parcerias com universidades que foram fechadas, né, estavam aí ou ainda estão em lockdown, né, muita gente não está indo para a universidade, os nossos trabalhos de campo tiveram que ser reduzidos, né, as expedições de campo reduzidas aí na grande parte dos nossos locais de trabalho, mas por um outro lado, a gente teve, aí vocês viram, saiu na mídia, saiu em tudo quanto é jornal, revista, principalmente em mídia social, muitos animais, entre aspas, começaram a aparecer em cidades. A gente começou a ver também que houve uma imensa diminuição de produção de gás, do dióxido de carbono na atmosfera, né, de poluição na atmosfera por conta da quarentena, da diminuição do movimento das pessoas, do tráfego em todos os sentidos. Então, teve esses dois lados, né? Mas, por um lado da conservação, ele pesou mais por conta da diminuição das atividades e para o lado do financiamento, e que acabou cortando ou temporariamente segurando essa questão das atividades que necessitam de financiamento ou projetos que precisam de financiamento para a execução. Todos os segmentos, de alguma forma, eles também foram impactados com essa questão da economia e o meio ambiente. Então, aqui, como o Danilo está comentando com a gente, não foi diferente. Então, quando eu quis dizer comemorar, foi no sentido de manutenção das espécies, mas sem dúvida a gente precisa realmente do trabalho de vocês para que tudo continue funcionando harmonicamente e que aqui em Mato Grosso do Sul, especialmente, vocês consigam desempenhar esse trabalho importante. No estado, vocês tiveram que paralisar as atividades de pesquisas, as atividades de campo, por conta dessa restrição financeira, essa restrição econômica, ou, de certa forma, deu para encaminhar alguma coisa? Não, Lívia, deu, né? A gente estava falando sobre essas consequências, né? Eu estava comentando outro dia que, na verdade, é uma ironia do destino, uma doença que causa uma síndrome respiratória aguda nos seres humanos, por outro lado, acabou gerando aí para os animais, ou causando para os animais, um alívio, um momento para a natureza, de maneira geral, respirar, né? Nós não paramos, o ICAS não parou as atividades, nós continuamos, nós temos 2 projetos
principais de atuação aqui no Mato Grosso do Sul, que é o projeto Tatu Canastra, que a gente executa desde 2010, focado nessa espécie de tatu da nossa fauna, que é a maior espécie de tatu que nós temos na América do Sul, no mundo, na verdade, né? Mas os tatus ocorrem do sul dos Estados Unidos até o sul da América do Sul, e o tatu canastra é a maior espécie, que pode chegar até 50 quilos e pesar até 1,5 m, ou, desculpa, e medir até 1,5 m. Então, é uma espécie grande, ameaçada de extinção, e que infelizmente, por um lado, o nosso projeto é o único projeto que estuda e tem conhecimento dessa espécie na natureza, desde 2010. E temos o outro projeto também, em atividade, nós não paramos, que é o projeto chamado Bandeiras e Rodovias, que é um projeto que tem como principal objetivo monitorar os tamanduás-bandeiras, que está entre as 3 espécies mais atropeladas no estado, né? Nós monitoramos 3 rodovias aqui no estado, 3 rodovias que saem de Campo Grande, né, que tem mais ou menos aí, nosso monitoramento varia aí de até 300, 400 quilômetros de Campo Grande, então a gente monitora isso há 3 anos já, há mais de 3 anos, e teve um total de, deixa eu lembrar aqui a quantidade, foram 760 tamanduás-bandeiras registrados pela nossa equipe, mortos atropelados, né? É a terceira maior espécie atropelada no estado. Então, isso chamou muita atenção da gente, e nós começamos a monitorar esses animais com rádio colar, são aqueles GPS que a gente coloca nos animais, que é para tentar entender essa movimentação deles nas estradas. E, claro, essa diminuição do movimento nas estradas, a quarentena, permite um pouco mais que os animais cruzem as rodovias. A gente sabe, a gente percebeu ao longo dos anos que esses animais, que a movimentação nas rodovias acaba sendo uma barreira física para eles não cruzarem. E quando cruzam, eles morrem atropelados, né? Então, quando cessou esse movimento, claro que muitos começaram a cruzar mais. Se o movimento voltar, eles vão morrer mais atropelados. Nós temos até hoje 5 animais desses 50 indivíduos que nós monitoramos, 5 que estavam com rádio, morreram atropelados. Então, a gente Nossa. tem... É bem triste. Fora os animais que nós não vemos, né? Nós monitoramos uma vez por semana, pelo menos, cada estrada, e muitos animais são retirados da rodovia pelas concessionárias, muitos animais são atropelados na rodovia e acabam andando um pouco mais, sobrevivendo, andando um pouco mais, morrendo mais para frente, então a gente não consegue observar, mas esse número de 760 é um número extremamente grande, né? A gente fala que as rodovias acabam sendo um funil para a extinção da espécie, né? Porque é uma espécie que é ameaçada de extinção, demora um pouco para reproduzir, tem um filhote por gestação, e aí o atropelamento constante com a baixa taxa de natalidade dessa espécie acaba criando aí um funil, e a espécie pode extinguir muito rapidamente por conta de atropelamento. Então, nós usamos o tamanduá-bandeira como uma espécie para indicar para a gente quais são as medidas ideais de mitigação do atropelamento. Então, existem várias medidas, como cercas, como as passagens subterrâneas, as passagens por cima, né, as pontes para espécies selvagens. Existem diversas maneiras, né, os radares, mas o mais interessante que esse estudo proporciona para a gente é que, monitorando essas espécies em longo prazo, a gente consegue entender quais são os pontos, quais são as iniciativas ideais de mitigação em determinados pontos, né? A gente sabe, por exemplo, se a gente for comparar com a anta ou com capivara, que esses animais, essas espécies são grandes, e normalmente os atropelamentos dessas espécies estão associados quando existe água próximo às estradas. Então, a partir daí, você consegue criar metodologias ou iniciativas ou métodos de mitigação, como cerca, por exemplo, como passagens nesses locais de água. No caso do tamanduá-bandeira, você não tem um padrão. Então, você tem animais atropelados do começo da estrada, no meio, até o final das rodovias, não existe um padrão de cruzamento desses animais pelas rodovias. Então, por isso que a gente está estudando em longo prazo, para tentar entender um pouco mais quais são as medidas ideais para isso. Sim, e Danilo, como eu coloquei aqui no início, o meio ambiente ele tem assim uma relação muito tênue com o ser humano, porque eu acredito que as nossas atitudes elas impactam diretamente de alguma forma na mata, no ambiente onde esses animais vivem. Citei aqui as queimadas, o desmatamento, essa questão da urbanização meio sem planejamento.
E a pandemia, ela veio como uma forma de forçar realmente com que as pessoas ficassem em casa, então não foi uma medida que partiu da pessoa, né? Foi uma medida que Uhum. partiu do poder público justamente para prevenir contaminação. E vocês conseguem, assim, aliados a essa questão do trabalho de monitoramento feito com os animais, né, inclusive com o trabalho de rádio que vocês monitoram, né, algumas espécies, também levar essa conscientização para as pessoas, principalmente para aquelas que moram, que transitam nas zonas rurais, para os donos, proprietários de fazendas, de terras. Como é que vocês conseguem chegar também ao público que é o que mais, digamos assim, mais interfere nas espécies, né? Mais interfere na sobrevivência desses animais? Uhum. Um lado positivo que a gente pode dizer de aproveitamento desse caos, né, dessa pandemia que se instaurou, é a ciência passou a ser mais ouvida também. Isso já vinha sendo discutido há algum tempo atrás, a gente participando de congressos, já tinha, acho que o pessoal, o grupo de cientistas, pesquisadores já tinham caído na real de que precisava ser feito algo melhor a respeito da comunicação. Então, a pandemia acabou levando a gente a melhorar, a procurar melhorar a comunicação, principalmente para as pessoas que a gente chama de pessoas normais, né, que não são cientistas, não ficam no laboratório, no meio do mato e tal, pessoas das cidades, né. Sim. Então, falta esse elo de comunicação. Então, parcerias, como a gente está fazendo agora, tivemos que aprender, não só nós, né, mas professores tiveram que aprender a dar aulas online, né, para alunos que não estavam acostumados a aprender online. Então, teve muita adaptação com relação à comunicação, principalmente. Uh, eu trabalho mais de 10 anos com conservação e eu não sou a favor do radicalismo para nenhum dos lados, né? E principalmente trabalhando aqui no Pantanal, o Pantanal é um ecossistema que ele ocorre no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, e 95% desse território do Pantanal, do ecossistema Pantanal, ele é constituído por fazendas particulares, por áreas privadas. Então, se a gente, como ambientalista, como conservacionista, como pesquisador, pensar de um lado só, de maneira radical, a gente não trabalha em lugar nenhum, porque as propriedades são privadas. Pessoas não querem, muitas vezes, você na casa delas, né, no quintal delas, por mais que as espécies ocorram, passam por ali, usam as áreas privadas, mas por lei elas têm o direito de que as áreas são delas. Então, muitos proprietários não querem a presença de pesquisador, não querem ninguém relacionado ao meio ambiente. Por outro lado, nós trabalhamos na fazenda Baía das Pedras, que é uma fazenda particular, que trabalha principalmente, a principal economia é a criação de gado, é a pecuária, e a gente tem uma parceria muito legal desde 2010 lá com eles, com o projeto Tatu Canastra. E aí isso fez com que a gente aprendesse a ser flexível com relação ao nosso trabalho, com relação ao monitoramento das espécies e com o desenvolvimento de iniciativas, principalmente também no Cerrado, com o Tamanduá-Bandeira, onde a maioria das propriedades que estão próximas às rodovias são particulares. Então, a gente tem que ter uma relação extremamente flexível, uma boa relação com os proprietários, porque eles vão ceder aquele espaço para a gente monitorar as espécies. E isso, com o tempo, a gente foi aprendendo, estamos aprendendo ainda, e hoje o ICAS tem uma equipe de educação ambiental e comunicação. A gente trabalha em parceria não só com esses proprietários, com escolas rurais, né, que a gente acredita muito que a educação é uma ferramenta extremamente importante que encaixa nessa engrenagem da conservação, que está linkada com outras iniciativas, como saúde, como ecologia, como genética. Então, a educação ela é primordial para a gente trabalhar com conservação. E assim a gente foca também nas escolas, as crianças aprendem, absorvem as informações muito mais fácil. A gente não quer nunca que todas as crianças saiam abraçando árvores e vão trabalhar só com o meio ambiente. A gente quer que cada um siga a sua profissão, mas a ideia principal da nossa mensagem com relação a isso é não só mostrar um pouco mais da nossa fauna, da importância da conservação, mas da principal iniciativa que cada um tem que ter na sua casa ou dentro da sua profissão, no dia a dia. E o quanto o meio ambiente é importante para a gente. A gente pode citar um exemplo aqui de Campo Grande, né? O Parque das Nações Indígenas. Quantas pessoas hoje
por conta da quarentena, não estão sentindo falta de ir para o parque, né? O parque é uma área verde grande dentro da cidade. E tem várias espécies de fauna, de flora, importantes e preservadas, né? Quantas pessoas que às vezes nem iam, mas que hoje estão sentindo muita falta de ir passear no parque, né? Tem aí propostas de fazer estacionamentos, criar, transformar o parque em grande estacionamento, mas o que as pessoas preferem hoje? Ir para o estacionamento, ter um lugar para guardar o carro, ou passear no final de semana? Até mesmo aquelas pessoas que nem entram no parque, mas que ficam ali na avenida, tomando tereré, reunidos em família, hoje a gente não faz mais isso. Então, acho que Danilo, só vou te interromper rapidinho, porque você estava falando sobre a situação do estacionamento, e eu vou aqui esclarecer para o pessoal que está nos ouvindo. Existe um projeto, né, existiu, por enquanto ele está meio arquivado, da criação de áreas de estacionamento para os funcionários que vão até o Parque dos Poderes. A gente sabe que tem um volume muito grande de pessoas que trabalham lá, e também por conta dessa questão, né, enfim, empecilhos do transporte coletivo, muitas têm que se deslocar, é uma área distante da cidade, né, de outros bairros, precisa ir de carro, de moto, e às vezes não tem onde parar o carro. Mas aí, só linkando nessa questão que você disse, é uma área de convivência, é uma área de lazer, onde as famílias vão confraternizar, vão praticar esportes, vão levar os filhos, e aliado a tudo isso, a natureza, né, as espécies nossas ali no parque. E eu acredito até que, por essa consciência, às vezes muitas crianças, né, os jovens, não entendem, né, a importância do impacto do desmatamento de algumas áreas para o meio ambiente, mas também diz respeito à vida delas, né? A qualidade de vida que elas vão ter tendo uma área de reserva ambiental na cidade. E esse é o Parque dos Poderes. Por enquanto, a gente ainda não discute mais o estacionamento. Tem bem pouco tempo que a gente estava falando sobre isso, mas eu espero que, por enquanto, né, a gente não volte a falar desse assunto aí do estacionamento, até porque gerou, né, uma certa celeuma aí, ambientalistas, muita gente envolvida, apresentando projetos, e é isso que é importante no trabalho de vocês, é apresentar ali os impactos ambientais para os gestores públicos, para que eles realmente não tirem essa parte de natureza que a gente tem dentro da cidade, né, Danilo? Sim, é uma característica do sul mato-grossense, né? Eu sou de São Paulo, fui criado na selva de pedras, como muita gente fala, né? Tinha poucas áreas verdes ou poucas oportunidades de sair do apartamento e frequentar parques, né, em São Paulo. Aqui a gente tem muitas opções. Eu vejo que o tempo todo voam araras, canindés. Por mais que eu trabalhe há quase 20 anos na natureza, no Pantanal principalmente, mas eu fico sempre impressionado quando passa uma ave aqui, tucanos, tal, sobre a minha cabeça na cidade, né? E uma coisa interessante, eu citei a obra do estacionamento, mas na verdade é super polêmico, sempre vai ser polêmico, né? Sim. Mas todas as cidades, como São Paulo, qualquer outra grande cidade, sempre vai ter sempre vão ter esses empreendimentos para tirar a área verde e construir estabelecimentos, ou prédios, ou condomínios, tal. Então, esse conflito vai ser gerado sempre. Uma coisa legal para a gente contar, que é interessante do lado positivo, existe uma ferramenta de gestão pública chamada zoneamento econômico ecológico. E aí vai naquele assunto que você citou da participação das nossas instituições, ou da pesquisa, ou da ciência. Em Campo Grande é usada essa ferramenta, que na verdade serve como gestão pública para evitar esse conflito de áreas urbanas com áreas protegidas. E é fantástico esse conceito, porque você cria áreas protegidas também com flexibilidade para as áreas urbanas que estão ali próximas. Então, e para você criar essas áreas de zoneamento econômico-ecológico, que tem como principal objetivo promover ali o desenvolvimento sustentável naquela região, protegendo o meio ambiente, você precisa ter algumas espécies, né? O critério para a criação disso é que você tem algumas espécies. Entre as 5 espécies, antes não tinha o tatu-canastra, ainda tem, né, a anta, o lobo-guará, a onça-parda, o cervo do Pantanal, para as áreas de cerrado também, e não tinha o tatu-canastra. E com o nosso trabalho há mais de 10 anos aqui no Pantanal, nós descobrimos que o tatu-canastra, ele é um animal grande, como eu mencionei, né, pode chegar até 50 quilos. Para quem faz crossfit como a Lívia, 50 quilos não é nada. Para nós,
mortais, 50 quilos, um saco de cimento super pesado, eu não consigo levantar, né? Então, vocês terem uma ideia que é um animal super grande, pesado, ele cava tocas grandes, e a gente descobriu que mais de 80 outras espécies utilizam essas tocas. Então, o Arnaud, que é o nosso coordenador biólogo, ele acabou classificando o tatu canastra, que o seu papel ecológico era muito pouco conhecido no Pantanal, onde ele ocorre, acabou classificando ele como engenheiro do ecossistema, porque ele constrói casas através das suas tocas para outras espécies beneficiarem. Então, através desses dados, nós publicamos em 2013 essa descoberta, esses dados foram utilizados para o zoneamento econômico ecológico aqui da região. Então, hoje, para se criar uma área, ela tem que ter algumas espécies de flora, né, de vegetação, tem que ter a delimitação, tudo mais que é usado por gestão pública, e o tatu canastra foi incluído nessa lista de espécies que precisa ter nessas áreas de zoneamento econômico e ecológico. Então, isso mostra que esse lado que a gente não deve ter, que é o radicalismo de ambas as partes, tem que existir, sim, ferramentas como essa, com o zoneamento econômico e ecológico, para tentar diminuir esse conflito ou extinguir esse conflito e criar flexibilidade para ambas as partes. E esse é um exemplo prático de parcerias de instituições governamentais, não governamentais, instituições de pesquisa, que foi feito também com a universidade, com a UFMS. Então, isso é um resultado, muitas vezes parece pequeno, muitas vezes parece um passo, mas é um passo grande, dado um resultado de um trabalho de parcerias entre instituições públicas e organizações não governamentais. Bom, esse barulhinho que vocês escutaram aí foi porque o meu fone caiu e bem do lado que está o microfone, inclusive. Agora falando até um pouquinho sobre a importância de levar informações sobre meio ambiente aí a todas as pessoas. No Mato Grosso do Sul, Danilo, a gente também vive uma situação que diz respeito à economia, né? Muitas fazendas, muitas áreas rurais voltadas ao agro, a agropecuária, né? Eu ia falar agropecuarismo, mas a agropecuária de forma geral. Normalmente essas fazendas, elas, né, ajudam, né, a levantar esse segmento econômico, o nosso PIB, a nossa balança comercial, inclusive do Brasil, como exportadores. E você acredita que esses fazendeiros, de repente essas novas gerações de pessoas que vão atuar nesse segmento do agronegócio já vão estar mais preparados para lidar também com algumas discussões envolvendo o meio ambiente? Hoje em dia, o que tem preocupado, eu acredito preocupa a você também, é a politização, né, de alguns temas, inclusive sobre a atuação das ONGs, né, das organizações não governamentais, com um caráter mais político e ideológico, e deixando um pouquinho de lado essa questão prática, que é importante para que haja sinergia, né, entre todas as atividades. Lívia, é extremamente difícil a gente falar assim. Na verdade, é fácil você falar, né? A gente fala, vamos e difícil a gente chegar num consenso, né, entre as partes. Na verdade, essa flexibilização já existe. A gente, no Mato Grosso do Sul, a gente percebe que as pessoas são mais, têm um olhar mais para o meio ambiente. A gente percebe que as pessoas sabem a importância do meio ambiente, por mais que sejam pecuaristas ou não. Porque eu sempre falei, não pode ter essa radicalização de nenhum dos lados. Né? Porque a gente fica dando murro em ponta de faca dos dois lados, ambientalista, conservacionista, pecuarista ou a pessoa que trabalha com monoculturas aí, tem muito no Cerrado, né, plantação de eucalipto, soja e tal. Então, a gente não pode ter essa radicalização, porque, bom, eu tenho 40 anos, eu sei que não funcionou até então a gente é obrigado, como você falou, principalmente essa nova geração, a entender melhor como as coisas funcionam e tentar ser mais flexível. Lógico que a gente sabe o quanto é difícil, e a pandemia mostrou também, o quanto é difícil você conviver ou com pessoas que você ama. Na verdade, muita gente, depois dessa pandemia, descobriu que tinha 2, 3 filhos em casa, né? Muita gente descobriu que tinha marido, esposa, não é? Muita gente surtou aí, ficando em casa por mais de 30, 40 dias, e é difícil, pessoa que você ama, que convive há anos, é difícil você conviver todo dia numa boa. Agora, se a gente jogar para um lado de que você defende interesses, principalmente econômicos, na hora que você vai defender o seu interesse, seja ambiental, né, seja da conservação ou
da pecuária, o conflito é muito maior, porque as pessoas não se gostam, não se conhecem, né, e estão defendendo ali seu interesse. Então, mas a gente acredita, a gente tem visto ao longo desses anos de trabalho aqui, que os sul-mato-grossenses são pessoas que estão mais abertas à importância do meio ambiente, principalmente porque no Pantanal, por exemplo, eles sabem que a preservação das áreas, sabem que a preservação das áreas são importantes para a sombra, para o gado, para que o pasto nativo no Pantanal, que essa é uma vantagem da criação de gado no Pantanal, é ter o pasto nativo. Se destruir o meio ambiente ali, você não tem um solo pobre, você não tem um pasto ideal. Então, essa questão do Pantanal, por exemplo, é muito mais ampla na questão de preservação, eles sabem da importância disso, então fica um pouco mais fácil de lidar, muito mais flexível, né? O meio ambiente no sul, no Mato Grosso do Sul, tem também essa questão da economia do turismo, que é uma das principais fontes de economia, então a gente tem Bonito aí como exemplo, e outras áreas aqui da região também que sabem da importância da preservação do meio ambiente, porque é a principal fonte de economia. Então, tem trazido aí, não só essas questões de pandemia, mas também esse trabalho contínuo em parceria, a gente tem percebido, sim, que tem existido uma flexibilidade de todos os lados. E as pessoas sabem da importância que é a preservação do meio ambiente, principalmente quando você tem uma fonte de economia que depende do meio ambiente em si. Bom, Danilo, e voltando a falar sobre a questão das ONGs, né, a importância do trabalho de vocês e também da não politização de algo que vem para agregar, né, trazer mais conhecimento, levar, de repente, atividades, como você mesmo disse, de pesquisas, aonde empresas, infelizmente, não chegam. Então, são profissionais, né, que se unem em prol de um objetivo comum, que precisam desse apoio, não só dos financiadores, mas também da sociedade para continuar funcionando assim harmonicamente, né, para que vocês possam desempenhar o trabalho de vocês, sem essa politização a respeito da organização não governamental como um braço também de uma política e que sistemicamente no Brasil infelizmente manchada, digamos assim, é uma política que vem com uma mancha, né, com uma sequela muito ruim. Uhum. Lívia, eu não sou especialista do assunto de ONGs, mas eu trabalho há mais de 10 anos com ONG, estou no Instituto de Conservação de Animais Silvestres, o ICAS, então sou também suspeito para falar, mas o que a gente não pode fazer é generalizar o que a gente generaliza para diversas profissões, e ocorre também muitas coisas negativas em diversas profissões também. Como na política, na educação, na saúde e tal, existem coisas negativas, mas, por outro lado, a gente tem que lembrar que existe um Brasil paralelo, que é o Brasil do terceiro setor. Isso sempre existiu, e como você falou, por um lado, é um braço, tem sido usado como um braço político, desculpe, e, ao mesmo tempo, o terceiro setor tem sido também vários braços das gestões públicas, onde não alcançam, não tem planejamento, não tem estrutura, não tem logística, e que o terceiro setor tem feito para que pudesse contribuir no âmbito socioeconômico, no âmbito socioambiental, principalmente, tem feito muita coisa e ajudado a estender esse braço aí das gestões públicas e contribuído com diversas ações. A nós também, com relação aos trabalhos de preservação, né? A gente tem que lembrar sempre que as espécies que nós trabalhamos, seja de fauna, de flora, são nossas, né? É um bem público, né? São espécies que nós trabalhamos da nossa fauna brasileira. Então, nós devemos também a comunicação, nós devemos os resultados à sociedade, prestamos serviços à sociedade, por mais que seja uma instituição ou particular, ou uma organização não governamental. Então, como você bem mencionou, essa politização ela não é benéfica, nunca foi benéfica, e se a gente continuar insistindo nisso, a gente não vai sair do lugar. Então, o nosso trabalho tem sido sempre
a gente sempre pensou de maneira positiva, porque é o que motiva a gente, porque as circunstâncias não são sempre animadoras, no sentido de natureza. Muitas pessoas falam, pô, você trabalha com natureza, que maravilha, que sonho, né? O trabalho de vocês é uma maravilha, estão sempre no meio do mato e tal, mas o cenário muitas vezes não é motivador. Na questão de financiamento, na questão dos impactos que tem sobre espécies. Vemos espécies aí desaparecendo com frequência, né? Tanto espécies pequenas como grandes, como tatu-canastra, anta, tamanduá-bandeira, onças pintadas, e que exigem, para as iniciativas de conservação, um trabalho em conjunto, sempre. Não tem como a gente falar que, eu salvo a onça pintada, eu salvo o tamanduá-bandeira, eu salvo... Não existe. A pessoa que fala isso, ou a ONG que fala isso, ou a instituição de pesquisa que fala isso, você pode desconfiar, porque não existe. Ela tem que ter um trabalho em parceria, principalmente com órgãos públicos. E a gente tem tido, sempre fomos muito bem recebidos pelo governo aqui do estado, independente da gestão, prefeitura, principalmente, né, Secretaria de Educação, tem feito um trabalho muito legal com a gente, a CEMED, com os professores, com alunos de Campo Grande, escolas rurais. Então, temos muita sorte, somos muito felizes com relação a esse tipo de trabalho e aceitação. Mas a gente sempre sabe que é um passo a mais para a gente dar, não só com as dificuldades ou com os impactos sobre as espécies, mas a gente tem um além, que é essa tentativa de conquistar as gestões públicas para que trabalhem em conjunto, a gente fornecendo os dados, né? A gente trabalha em conjunto, fornecendo os dados, os resultados, a pesquisa, a mão de obra, e aí eles fazendo a parte deles, que é entrando com as mitigações. Claro que, como eu mencionei, existem as questões econômicas, né? A gente não quer que acabe com toda a pecuária, a gente não quer que acabe com as monoculturas e plante florestas e todo mundo sai abraçando árvores aí. Existe um consenso, existe um limite, a gente tem que ficar alerta desses resultados, desses dados que nós temos em curto, médio e longo prazo, e que são submetidos aos órgãos públicos também, e aí, a partir disso, eles desenvolvem as ações em conjunto, sempre, né? Danilo, mudando agora um pouquinho de assunto, antes da gente finalizar aqui o bate-papo, eu queria perguntar para você a respeito, já que você tem essa expertise de veterinário, o coronavírus, segundo as fontes internacionais, ele nasceu a partir de uma pessoa que consumiu um animal contaminado lá na China, e falar sobre essa questão, né, das pessoas se alimentarem de animais silvestres, não saberem a procedência desse alimento, às vezes caçam, já cozinham ali o animal na hora e comem. É muito comum isso na China, mas eu acredito que aqui no Mato Grosso do Sul, no Brasil, de forma geral, esses animais que vêm da caça, especialmente, eles acabam sendo consumidos também pelos humanos. Falar um pouquinho, né, desses riscos aí para todo mundo. Eu sabia que estava muito tranquilo responder coisas com relação ao meio ambiente e tudo mais, e que você uma hora ia me colocar no olho do furacão numa questão super polêmica que é a pandemia e o coronavírus, mas tudo bem, eu vou tentar responder. Essa questão, na verdade, a gente estava falando dos dados, da ciência, de pesquisadores, da contribuição da pesquisa. A gente pode ver que não é uma coisa nova para a ciência. O coronavírus ele foi descrito lá em 2007, né? Há 13 anos atrás. Então, para você ver a importância desse monitoramento da pesquisa e dos dados científicos e da absorção pelas partes que devem absorver esses dados e criar iniciativas, né? Então, a gente tem esse exemplo muito prático com relação ao coronavírus. E com relação ao nosso trabalho, a gente faz um trabalho também com o tatu-canastra e o tamanduá-bandeira, a gente monitora a saúde dessas espécies. De que maneira? Nós capturamos os indivíduos, colocamos os radiotransmissores para monitorar eles em longo prazo, para entender um pouquinho movimentação, área de vida, reprodução, quando tem filhotes e tudo mais, quando se reproduzem, área de vida necessária para cada indivíduo, mas a gente também monitora a saúde, a gente colhe material biológico, igual a gente faz quando vai colher um exame de sangue, né? A gente colhe ali uma amostra daquele indivíduo, que é o exame de sangue, outro material biológico, e a gente caminha para os nossos parceiros, que são universidades, pesquisadores, inclusive aqui a UFMS, a UFMS é uma universidade parceira dos nossos projetos. E aí a gente consegue, através desses indivíduos, ter uma amostra da saúde da população. Então, a gente tem aí alguns parasitas, alguns
vírus, bactérias, fungos que ocorrem nessas populações que estão sendo monitorados, que a princípio não causam impacto para a população, mas que a gente sabe, se ocorrer uma grande perda de hábitat natural, ou um grande impacto, ou uma proximidade dos seres humanos, uma proximidade de animais domésticos, nesse ciclo que está estável de parasito hospedeiro, esses parasitos, esses fungos, bactérias, vírus, vão procurar novos hospedeiros e vão causar um impacto, como está causando o coronavírus no ser humano. Então, a gente está monitorando essas espécies que, a princípio, estão bem de saúde, mas a qualquer impacto grande, como a caça que você mencionou, pode o vírus, a bactéria, o fungo, pode procurar esse novo hospedeiro, se adaptar nesse novo hospedeiro e causar um grande estrago. A gente sabe também que os tatus, principalmente, são espécies que são extremamente caçadas. Então, é a segunda espécie mais caçada no Brasil, depois da paca, e as pessoas se alimentam desses animais, por conta do gosto da carne. O tatu-galinha, por exemplo, tem esse nome popular de tatu-galinha, porque o gosto da sua carne é muito parecido com o gosto de frango, né? Então, eu tenho que entender por que as pessoas não comem frango, em vez de comer o tatu-galinha, mas elas caçam e se alimentam. E aí a gente, quando eu falo que os animais têm alguns parasitos, vírus, bactérias, fungos, eles têm lá estável, no seu ciclo silvestre, no seu hábitat natural. Então, tem uma relação boa, digamos assim, do vírus do hospedeiro ou da bactéria do hospedeiro, que são os tatus, outras espécies de animais silvestres, que ficam nesse ciclo de maneira estável. A partir do momento que nós entramos e interagimos dessa maneira, nos alimentando de animais silvestres, manipulando a carcaça, manipulando a carne, as vísceras e se alimentando, você cria, ou você dá a oportunidade de uma porta de entrada para esses parasitas que estão adaptados àquela espécie, não causam nenhum dano, a se adaptarem a um novo hospedeiro. Então, é o que causou, o que foi, a princípio, a causa do coronavírus. Então, a gente pode ter também, quando a gente interage, né, em nenhum momento o animal silvestre pode transmitir doença, só de você ter no seu quintal, ou você, um animal silvestre passar na sua frente, ou frequentar a sua residência, ou a sua propriedade. Em nenhum momento ele pode causar dano, principalmente espécies que têm um papel importante no ecossistema, como tamanduá-bandeira e tatus, que se alimentam de insetos. Então, quando a pessoa tem essas espécies na sua propriedade, ela tem que agradecer e levantar a mão para o céu, porque são espécies que estão controlando pragas, como formigas, cupins, né, o tempo todo. Então, estão desempenhando um papel importante para você e não passam, não transmitem doença de forma alguma, muito menos trazem mau agouro, como muitas pessoas acreditam, né, que o tamanduá-bandeira, quando você cruza com o tamanduá-bandeira, ele dá azar, quando você cruza com o tatu, ele dá azar, tudo mais, tem que matar para você não morrer, tudo mais. Então, não trazem, eles trazem só coisa boa. Com relação às doenças, é esse fator. Quando a gente passa a interferir, passa a interagir, a gente cria aí condições para que doenças se manifestem, como foi o caso do coronavírus. E ainda sobre essa questão da alimentação, vou só fazer um comentário, né? Eu acredito que vai mudar muita coisa também, até na própria China, não digo aqui, a gente vai cuidar realmente muito mais da higienização dos alimentos, daquilo que a gente vai consumir, vai buscar, né, realmente para se alimentar. Comentei com o diretor-presidente da FUNESP, o Rodrigo Terra, sobre a questão da higienização nos espaços esportivos, e a gente sempre cai naquele lugar comum. Puxa, mas por que a gente não fazia isso antes, né? Não limpava tudo direitinho, não tomava cuidado antes do outro, né, chegar para ocupar aquele lugar. Eu acho que nesse sentido, a alimentação, os cuidados também, acho que isso vai gerar aí certos impactos positivos. E Danilo, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, muito legal, falando sobre meio ambiente, falando sobre as espécies, quero agradecer essa participação com a gente, falar se existem aí planos para o futuro, uma espécie de cenário que já pode ser desenhado a partir de agora, se o meio ambiente, de certa forma, a pesquisa, ela, como você disse no começo da entrevista, sai fortalecida, se vocês agora, para 2020, 2021, tem planos positivos aí para a área de vocês e também para as nossas espécies aqui no Mato Grosso do Sul. Como eu mencionei, Lívia, a gente sempre tem que pensar positivo, sempre independente, não que nós sejamos
aquelas pessoas da paz e amor que vive sempre, oba, tá tudo bem, o caos instaurando no mundo e a gente sempre sorrindo. Não, na verdade, e como diz a música do Barão Vermelho, quem ri de tudo é desespero. Mas a gente está sempre pensando de maneira positiva porque exige, esse nosso trabalho exige isso, né? Exige que a gente tenha perspectivas futuras para trabalhar não só com a espécie em si, com a ameaça das espécies em si, com os impactos que são causados em cima delas. A gente tem sempre essa mentalidade de tentar contribuir com a diminuição dos impactos sobre as espécies, então tem que pensar positivo, que vai dar certo, e trabalhar sempre em parcerias. É o que a gente descobriu como um segredo que já estava revelado, mas que a gente descobriu e que atuando em parcerias com diversas instituições públicas, privadas, de pesquisa, a gente descobriu que quanto mais pessoas trabalhando, quanto mais a gente conseguisse juntar profissionais de diferentes áreas, as ações, elas se tornaram mais eficazes em todos os sentidos. E aqui não foi diferente. No Mato Grosso do Sul, a gente tem, como eu mencionei, o governo tem a prefeitura sempre trabalhando em conjunto, e a gente tem essa sorte também deles adotarem o projeto, né? O Tatu Canastra, o Tamanho da Bandeira, como espécies para trabalhar de todas as formas de educação, de símbolo, de educação para crianças, né? É um animal pré-histórico, então, que chama atenção em todos os aspectos para a criançada, então desperta curiosidade. E a gente tem, sim, as nossas atividades não pararam, nós continuamos com o planejamento, até porque o planejamento, ele vem de muitos anos atrás já, para os projetos, então nós temos um cronograma a seguir para 5, 10, 15 anos. A pesquisa em longo prazo é um dos nossos principais objetivos, né? A gente só consegue dados eficientes quando a gente monitora esses animais ao longo dos anos. Então, a gente já tinha esse planejamento e as atividades não cessam, continuamos indo até os hábitats, né, no Cerrado, Pantanal. Temos um trabalho na Mata Atlântica agora com o Parque Estadual do Rio Doce, com o Tatu Canastra também, em parceria com o governo e Parque Estadual. Então, nós não paramos. Tivemos algumas adaptações por conta da pandemia. Em alguns locais, a gente tem reduzido a equipe de trabalho, mas as perspectivas continuam sempre boas, positivas, para que a gente possa continuar, principalmente com essas duas espécies, que é o nosso foco hoje no Instituto de Conservação de Animais Silvestres. Bom, quero agradecer então Danilo Kluiber, médico veterinário, especialista em manejo de animais silvestres, hoje conversando com a gente a respeito aí dos impactos da pandemia, perspectivas de futuro, falando sobre o meio ambiente, que é tão importante, né, onde nós vivemos. Não somos só nós humanos, tem toda uma cadeia de animais, né, que faz com que esse planeta ele exista do jeito que ele é. Quero agradecer essa participação mais uma vez, seja sempre muito bem-vindo. Em breve, quem sabe, a gente faz um bate-papo aí, trazendo novidades boas para todos os nossos telespectadores e ouvintes. Lívia, mais uma vez agradeço o convite, é sempre um prazer participar. Você sabe que qualquer convite você faz, eu estou aí, nós estamos aí, na verdade, para divulgar, e essa é uma das ações que nós temos, né? Divulgação, a comunicação é extremamente importante, principalmente nesses tempos de pandemia, que a gente adaptou as ações aí para divulgação também, né? Então, estamos aqui à disposição no que for preciso, e é sempre um prazer. Muito obrigado mais uma vez por esse convite e esse bate-papo. Bom, e esse foi o Perspectiva, com mais um especialista, mais um tema. Lembrando que nesse mês de junho a gente vai debater aqui também o Junho Prata, de combate à violência contra a pessoa idosa. Vamos falar sobre nutrição, vamos falar sobre saúde mental. O público idoso bastante impactado aí por conta do isolamento social, por ser também um público mais vulnerável ao coronavírus. Quero agradecer a sua companhia, compartilhe o nosso link com seus amigos, não deixe de acompanhar as mídias sociais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, também a TV Assembleia e a Rádio Assembleia. Até a próxima com mais um tema aqui no nosso Perspectiva. Um beijo para todo mundo.